Feitosa na área, mais um vídeo aí de análise de jogos de futebol. E claro, hoje tem aquele palpite gratuito, porque tem jogo do Brasileirão. E vou logo adiantar em qual vai ser o jogo que vai ter esse palpite. É no jogo do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar em casa a equipe do América Mineiro. E eu preparei um palpite especial para vocês. Você não pode deixar de ver. Agora também assim, ó, tem análise de outros jogos importantes que tem nessa rodada. Tem o Vila Nova, joga em casa contra a equipe do ABC. Também tem uma análise bacana nesse jogo. Então fica comigo até o final do vídeo para você acompanhar todas essas análises. Eu sou o Pedro Feitosa, trader esportivo profissional, ou tipster, como você quiser chamar. E criei essa comunidade, esse canal, para poder trazer as análises dos jogos, trazer palpite gratuito e também trazer aquele bônus. Tá aí no link na descrição desse vídeo. É só clicar, fazer o cadastro, você vai ganhar R$5 totalmente gratuito para iniciar nesse mercado. Sem mais conversa, vamos direto às análises dos jogos desse sabadão final de semana que chegou com tudo. E a primeira análise para os jogos aí desse sabadão é Palmeiras em casa contra a equipe do Fortaleza, Verdão contra Tricolor. E antes de começar a análise, eu só quero saber uma opinião sua, comenta aqui embaixo. O Palmeiras começou a viver uma crise, tem crise no Verdão, depois da eliminação para o São Paulo e de passar 5 jogos aí sem vitórias. Tem crise ou não tem crise? Responde aqui embaixo. Agora sim, sem negócio de coração de torcedor, ou você é torcedor de um time contrário e vai descer a madeira aqui no Palmeiras. Não, fala a verdade, fala a sinceridade assim, pô, não, eu acho que o Palmeiras só passou um mau momento aí e vai voltar às vitórias. Não, eu acho que o Palmeiras realmente tá vivendo uma crise. Então comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Vamos lá, Palmeiras, como eu disse, não ganhou nas últimas 5 partidas. Fortaleza menos de 3.5 nas últimas 10. Tem um detalhe aqui muito importante para analisar nesse jogo, que é a escalação do Palmeiras. Eu sei que poucas pessoas acabam observando isso, mas que é muito importante. Por exemplo, o Palmeiras não teve no último jogo 2 peças importantíssimas, que é Dudu e Rony, e que, segundo as notícias que saíram há menos de 16 minutos, tem aqui, ó, o Palmeiras, Dudu e Rony treinaram com o restante do elenco nesta sexta-feira e deve voltar ao time titular. Eles foram poupados do jogo contra o Inter no último final de semana por conta do desgaste. E outro reforço importante é Mike na lateral direita, que estava suspenso. Esse é o possível Palmeiras para enfrentar a equipe do Fortaleza. O Everton no gol, Mike na lateral direita, na zaga Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez na lateral esquerda, no meio Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, no ataque Arthur, Dudu e Rony. Na minha opinião, essa é a melhor escalação que o Palmeiras tem disponível no momento. E acredito que, apesar do Fortaleza ser uma boa equipe, acredito que esse é um jogo importantíssimo para Abel e para o seu elenco, para poder não deixar que se agrave essa situação e realmente se torne uma grande crise interna aí do clube do Palmeiras, que vem muito acostumado a ganhar muitos títulos, a estar em muitas finais, estar em sequência de vitórias e não está acostumado aí com esse mau momento, talvez aí um dos piores momentos do Abel Ferreira na equipe do Palmeiras. Então acredito que uma vitória para o Palmeiras é importantíssima para poder não dar continuidade nessa crise. Então Palmeiras e Fortaleza, a minha análise, o meu palpite é Palmeiras vencer. O Palmeiras em casa, com apoio da sua torcida, o seu gramado sintético a 1,62, eu vejo com valor. Se vai dar ou não, aí é outra história, é futebol. E vamos nessa análise do segundo jogo, Flamengo contra América Mineiro, jogo válido pelo Brasileirão. Dá uma olhadinha aqui rápida na classificação. O Flamengo é o segundo colocado, tem 27 pontos, nada mais, nada menos que 12 pontos atrás do Botafogo Fogão. Jogo importante aí para o Flamengo tentar se aproximar do Botafogo, já que joga contra o lanterna da competição, o América Mineiro. O América ganhou agora na Sul-Americana, mas vive um pesadelo no Brasileiro, é o último colocado. O Flamengo não perdeu nas... Desculpa, galera, a garganta tá mal. Não perdeu nas últimas 7, marcou gols em 80% e marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Joga contra um time que levou gol em quase todos os seus jogos. Essa odd aqui de 1,50 tem muito valor, mas acredito que a gente pode dar uma melhoradazinha ainda nela. Então, ó, só para confirmar, eu pesquisei aqui, será que o Flamengo vai levar
um time aí alternativo nesse jogo contra o América, já que tem jogo importantíssimo pela Copa do Brasil lá no Rio Grande do Sul na quarta-feira. Então tem essa notícia aqui, ó. O Flamengo se apresenta na manhã de sábado para a concentração e fala aqui o provável time no G1. Fala em Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Ou seja, fala-se aí em um Flamengo completíssimo para poder enfrentar a equipe do América Mineiro. E São Paulo ainda vai ter aí de volta Bruno Henrique e Pedro, que são ali reservas de luxo, né? São dois jogadores que seriam aí titulares em qualquer equipe brasileira. Se não em qualquer, em quase toda a equipe brasileira, esses dois jogadores seriam facilmente jogadores titulares. Então eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês. Já estou no site aqui da Aposta Ganha, como vocês podem ver. É justamente onde eu dei os R$5 gratuito para vocês. Vou aqui em criar aposta. Então eu vou trabalhar aqui vitória do Flamengo, adicionar. E vou trabalhar mais de 1,5 gols, que vem acontecendo em 90% dos jogos do Mengão, principalmente quando ele joga dentro de casa. Deu uma odd de 1,63, 63% de retorno para Flamengo ganhar o jogo e ter pelo menos mais do que um gol na partida. Essa é a minha análise para esse jogo do Brasileirão, Flamengo jogando em casa. Palpite gratuito na tela, Flamengo e América Mineiro. Acabei de analisar, acabei de criar junto com vocês. Coloquei aí vitória do Flamengo, que joga em casa, com o time completo contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. E coloquei para sair mais do que 1,5 gols. Só para vocês terem uma noção, dos últimos 10 jogos do Flamengo, em 9 saíram mais do que 1,5 gols. O único jogo que não saiu foi justamente o último jogo, o jogo anterior. Então, coloquei aqui Flamengo para vencer, mais de 1,5 gols. Coloquei minha unidade de R$1.000, numa odd de 1,63, retorno de 1.630. Comenta aqui embaixo, antes do jogo acabar, antes do resultado do jogo: Pedro, tô acreditando que vai dar green, realmente o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo. Ou então coloca assim, não acredito, acho que o Flamengo vai tropeçar contra o América, ou então que não vai sair pelo menos 2 gols na partida. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu quero acompanhar o feedback de vocês e ver se a gente está mais ou menos alinhado com o palpite ou não. Terceiro jogo a ser analisado, Cuiabá contra a equipe do São Paulo. São Paulo tá voando. Olha aqui, ó, não perdeu nas últimas 6 partidas. Na classificação, ele é o 4º colocado, tá dentro da zona de Libertadores, direto para a fase de grupos. O São Paulo realmente está muito bem. O Dorival Júnior é um ótimo treinador e vem fazendo um ótimo trabalho à frente do São Paulo. O Cuiabá tá ali, ó, 13º colocado, meio de tabela, um pouco abaixo. É um time que oscila bastante, é um time que até joga bem dentro de casa, mas sinceramente, com essa notícia que eu vi aqui, escalação de São Paulo, Dorival deve usar força máxima contra o Cuiabá pelo Brasileirão. Então assim, tô olhando bastante hoje notícia, né? É por conta desses jogos aí da Copa do Brasil. Então as equipes que vão jogar pela Copa do Brasil estão jogando aqui nesse sabadão. Então fica aquela dúvida se vai com o time titular, se não vai. Então tem essa questão. Cuiabá contra São Paulo. A notícia é que o São Paulo deve ir com força máxima, e aí vem a minha análise. O São Paulo com força máxima, na minha análise, não deve perder o seu jogo para o Cuiabá. Então a minha análise é um São Paulo ou empate. Eu deixaria para fazer essa operação um pouco mais próxima do horário do jogo. Caso o São Paulo vá com um time ali alternativo, aí eu já não entraria nessa operação. Aí eu poderia trabalhar mercado de gols, porém na opção under, para sair poucos gols na partida. Beleza? Então, pega esse detalhe aí, leve em consideração, deixa para fazer a operação no São Paulo um pouco mais próximo do horário do jogo. Beleza? Essa é a análise para Cuiabá e São Paulo. Vamos à análise de mais um jogo. Agora temos Grêmio contra Atlético Mineiro, mais um time que está envolvido aí nas semifinais da Copa do Brasil. Já deu uma observada, já deu uma pesquisada nas notícias, também fala-se do Grêmio com o time titular contra o Atlético Mineiro. Na classificação, Grêmio 3º colocado, Atlético Mineiro 12º colocado. O time aí do Atlético realmente não vem jogando bem. E o time do Grêmio realmente tá muito bem. Só que Brasileirão, né? Detalhe, ó, vem aqui comigo. O Grêmio marca muitos gols? Beleza. Marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Porém, levou gol nas últimas 8 partidas.
Padrão para ambas marcam. E detalhe, o Atlético Mineiro tem um time ofensivo, tem o Hulk, tem o Pavon, tem muitos jogadores bons, principalmente do meio de campo para frente. Para esse jogo, a minha análise ela é um pouco mais ousada. Ela é para ambas equipes marcarem gol nessa partida. Ou seja, é para o Grêmio marcar pelo menos um gol e para o Atlético Mineiro marcar pelo menos um gol. Isso vem sendo um padrão do Grêmio e ainda mais jogando contra a forte equipe do Atlético Mineiro. Galera, não é porque o time está vivendo um mau momento que eu vou dizer que o time é fraco. O time do Atlético Mineiro, na minha opinião, tem um dos 5 melhores plantéis do Brasil. Essa é a minha opinião, independente do momento em que o time vive. Então, respeite minha opinião, beleza? Tá? Assim como eu respeito a de vocês, quando eu peço a opinião aqui embaixo também. Mas essa é a opinião realmente, galera. Eu acho o time do Atlético Mineiro um time forte, quando você fala individualmente dos jogadores, mas o time não tá conseguindo se encaixar, não tá conseguindo se encontrar. Até mesmo o Palmeiras, que vinha ganhando tudo aí, não vem conseguindo se encontrar recentemente. Então, a minha análise para Grêmio e Atlético Mineiro é ambas as equipes marcarem gol nesse jogo. Poderia arriscar aí um Grêmio? Eu acho muito arriscado. Talvez um Grêmio ou empate. Só que essa odd aqui a 1.91, sendo que esse padrão vem acontecendo de forma constante nos jogos do Grêmio, então a minha análise para Grêmio e Atlético Mineiro é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol com 91% de retorno. E para encerrar o nosso sabadão, temos a equipe do Vila Nova que joga contra o ABC. O Vila que tá aí é o segundo colocado, é o vice-líder do Brasileirão. Olha que Brasileirão Série B, velho. O Vitória tem 34 pontos e é o líder. O Vila é o segundo colocado, tem 34 pontos. O Criciúma é o terceiro colocado, também tem 34 pontos. O Novo Horizontino, com um ponto atrás, é o quarto colocado com 33, tá? É emocionante. E você ainda tem o Sport, quinto colocado com 32. Tá pegando fogo esse Brasileirão Série B. Só que detalhe, o Vila Nova vai enfrentar o ABC, o Lanterna, o último colocado do campeonato. O time que em 18 jogos ganhou apenas 2, empatou 5 e perdeu 11. O time tomou 26 gols em 18 jogos. É a chance aí do Vila Nova permanecer dentro do G4, quem sabe até assumir a liderança caso o Vitória tropece em casa contra a equipe da Chapecoense. Então a minha análise aí para Vila Nova e ABC é uma vitória do Vila jogando em casa. Olha que número horrível do ABC, não ganhou em 9 dos últimos 10 jogos e levou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Realmente são números muito ruins da equipe do ABC, sem falar que o Vila Nova jogando em casa joga muito bem, joga na pressão, estádio lotado, é um time que faz muitos escanteios quando joga dentro de casa. Se atentem a esse detalhe, pode ser uma opção aí de mercado, mas a minha análise para Vila e ABC é uma vitória do Vila Nova jogando em casa. Acredito que o Vila não vai deixar passar essa oportunidade de vencer o Lanterna da competição da Série B. E dessa forma nós encerramos aqui mais um vídeo de análise. Hoje analisei com vocês os jogos deste sabadão. Tô sentindo o cheiro de green nesse jogo do Flamengo em casa contra o América Mineiro. Coloquei Flamengo para vencer, coloquei que vai sair mais do que 1.5 gols. Tem muitas chances de over gols para esse jogo. E tomara que bata aí, né? Vamos para cima. Galera, amanhã ainda tem vídeo do nosso Domingão. Então acompanha que amanhã tem vídeo para vocês também. Valeu!